estou ciente da repercussão extraordinária das chaves bíblicas da volta de Jesus. Claro, eu disse muito bem, isso não é meu. Isto está profetizado por Deus através de Ezequiel na Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Ninguém da humanidade pode prever coisíssima nenhuma. Deus é que prevê através desses instrumentos que Ele pode mobilizar a sua vontade. Quem prevê a queda da Rússia, com todo o seu ateísmo e a sua vanglória de não precisar de Deus, é o próprio Deus. E porventura Deus errou em alguma profecia? Nunca. Se alguém me provar que uma profecia da Bíblia falhou, eu nunca mais prego o Evangelho, nem Apocalipse, que é o Evangelho moderno. Depois de virmos a este ponto, depois de chegarmos a esta realidade, só perguntando, como ontem perguntamos, o que é que os homens poderiam esperar depois de tantos séculos de crimes, loucuras, barbaridades inenarráveis? Disse um pensador que depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. E é exatamente o que significa o próximo Armagedon. É a loucura total. Quem poderia restaurar a lei do amor entre os povos e nações? Quem poderia implantar neste mundo a verdadeira paz? Só Jesus e mais ninguém. E Ele o fará neste fim de ciclo, mostrando aos líderes da URSS, vem a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que muito acima do seu determinismo histórico ou dialético, permanece para sempre o determinismo divino. Já vimos que o determinismo histórico é a criação do homem. O homem faz a história. Eis porque na religião de Deus encontramos os fundamentos do comunismo divino, cujo penhor de igualdade real é a lei da reencarnação. Ninguém se iluda, não. O comunismo ainda é o sonho das multidões seduzidas pelo espírito do anticristo, projeção de Satanás no mundo. Mas a LBV, na hora certa, determinada pelo Cristo eterno, levará ao mundo o comunismo de Deus e não promete igualar os desiguais. Dentro da grande lei de causa e efeito, cada um traça o seu próprio destino. Recebe de Deus de acordo com suas próprias obras. Para explicar bem esta chave bíblica, só me cumpre dizer com o próprio Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Mas não é a verdade desta ou daquela igreja, desta ou daquela doutrina, desta ou daquela revelação. Não, é a verdade de Deus. E essa é a verdade que rege o destino da legião da boa vontade. Tem seu filho que é o maior homem do mundo. Por isso é o presidente do Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, minha irmã, por estas palavras. No meu livro, O Brasil no Apocalipse,
de que é uma síntese, o livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, são profundamente analisadas as obras fundamentais do comunismo ateu. Serenamente dissecado é o marxismo-leninismo. Por ora, basta-me cumprir a promessa feita aos legionários. De fato, na publicação do Jubileu, aquela revista intitulada Religião de Deus, 25 anos de pioneirismo da Legião da Boa Vontade, editada para o Congresso da Boa Vontade em Belo Horizonte, está escrito: ninguém até hoje descobriu a fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na arte de governar os povos. De um lado está o capitalismo materialista dos ricos e do outro o comunismo dos pobres revoltados. Ambos não saciaram a sede de justiça das nações. Mas a LBV, sempre na vanguarda, partiu do princípio de que só se combate uma ideia com outra ideia melhor. E assim foi buscar no coração de Deus o comunismo divino, que não tem nada a ver com o comunismo russo, o comunismo humano, ou materialismo ateu, porque sua base é a lei da reencarnação, sem a qual a igualdade não passa de um malogro. Ora, dizem os estadistas que política é a ciência do governo dos povos. Entretanto, à luz dos ensinos do Cristo de Deus, podemos afirmar tranquilamente que a política em vigor no mundo nunca passou mesmo de uma arte, e mais que isso, de uma artimanha. Sempre lhe faltou a base das leis divinas imutáveis para atingir o grau de ciência. Sim, meus amigos e meus irmãos, há uma fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na ciência do governo dos povos. Mas é claro, não pode ser dada aos cães nem aos porcos. Eles a corromperiam imediatamente, tentando submetê-la aos seus instintos bestiais. Mas brevemente, como ensina o Apocalipse, ela será dada ao Brasil em primeiro lugar. Depois sim será conhecida em todo o mundo, mas de tal modo a sujeitar ao seu poder todos os reis, imperadores, ditadores, presidentes, governadores, chefes deste reinado de Satanás. Repito, portanto, é uma fórmula perfeita, mas tão simples que aos olhos dos homens práticos, pragmáticos, parecerá uma utopia. Muito ao contrário, é a fórmula de Jesus. Por isso mesmo, a essência, e aí o livro apresenta umas linhas pontilhadas. Ainda este ano, tomarão conhecimento dela os legionários de Deus, um grupo de iluminados a serviço do Senhor dos Exércitos. Esses sabem que chega ao fim o livre-arbítrio dos governantes. Esgota-se, afinal, o prazo fatal da tomada de contas. Todos os homens terão que prestar contas a Deus. É o determinismo divino que traz a nova ordem eterna, primeiro para o Brasil, depois para as outras nações. Um cético, claro que como
revista me fez esta pergunta: como pode a LBV falar na volta de Jesus se o próprio Cristo afirmou nada saber a esse respeito? Simplesmente respondi: o Senhor representa os que não têm olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Aguarde o meu livro, O Brasil no Apocalipse. Nem tanto. Pode ler já a mensagem de Jesus para os sobreviventes. Eu não sei em que dia ou em que hora, em que mês ou de que ano Jesus voltará. Sabe por quê? Porque isso é absolutamente desnecessário. E encerrei o diálogo com estas palavras: não sei em que dia ou em que hora de que ano, mas sei quando Jesus voltará. Meus amigos, meus irmãos, aquilo que está em segredo no livro já foi revelado a um grupinho de legionários. Eles já sabem qual é a fórmula perfeita de governo dos povos. E eu fui o primeiro homem a fazer isso por escrito. Não é interessante? Parece que eu tenho alguma intimidade com o Senhor da Terra, porque senão eu não me daria essa fórmula. Bom, não posso dizer mais nada. Só posso dizer que estou satisfeito, porque estas revelações estão trazendo novos legionários.